Homem, escuta o que eu vou lhe contar agora, que isso não é história que se ouve em roda de fogueira. Não, isso é coisa pesada, coisa de sangue e silêncio. Era madrugada gelada, 17 de junho de 2018, e o sertão de São Lourenço do Sul, lá para os confins do Nordeste, dormia quieto que nem menino cansado de brincar. Mas nas beiradas da cidadezinha de Monte do Ombu, que nunca viu pressa e vivia de cabeça baixa, uma sombra começou a se mexer. Quando o galo cantou e o povo começou a sair para as roças, o mundo virou do avesso. 11 corpos, homem 11, espalhados pelos 4 cantos da vila, tudo com o mesmo fim. Um tiro seco na cabeça, sem choro, sem piedade, coisa limpa de quem sabia o que estava fazendo. Ninguém viu nada, nenhum grito, nenhuma alma viva para contar. Só o rastro mudo da morte passando devagar. O povo falou que era briga de gangue, acerto de conta entre bandido. Mas quem conhecia de verdade a terra e os rostos dos que se foram sabia que era coisa de vingança, coisa de dor guardada no peito, coisa de quem perdeu tudo menos a coragem de fazer justiça com a própria mão. 2 homens, 2 cabras simples, conhecidos na redondeza por viver calados. João Batista Lima, 35, mecânico das antigas, pai de 2 meninos, trabalhador de mão cheia, conhecido por ser calmo demais para se meter com o mal. E ao lado dele, o cunhado Deivinho Maciel, 30, pedreiro sem trampo, com passado torto e futuro nenhum. Amigos, irmãos por escolha. E agora, companheiros num pacto de sangue. Mas o que teria feito esses 2 cabras quietos virarem lenda numa só noite? O começo dessa história está 6 meses lá para trás, num lugar chamado Baixada do Angico, numa estradinha de terra batida onde a vida de uma moça foi partida no meio e o destino de muita gente foi selado na poeira. A história virou tragédia quando Marisete Lima, uma moça de só 16 anos, irmã do João Batista, namorada do Deivinho Maciel, foi brutalmente atacada ao voltar da escola. Pegaram ela num canto escuro da Baixada do Angico, onde bandido costuma passar fugido, longe dos olhos do povo. 5 homens, sem alma nem coração, armaram a tocaia. Quando o morador achou a menina pela manhã, ela estava caída, desacordada, ferida até a alma. Estava irreconhecível. Parecia que o mundo tinha arrancado a luz dela. As marcas no corpo foram feias, mas o que ninguém via era o estrago por dentro. Aquilo ia doer para sempre. Registraram o caso na delegacia de Monte do Ombu. Mas como é de costume nessas bandas de mundo esquecido, a justiça foi se arrastando. Dos 5 desgraçados, só 2 foram presos. Os outros se esconderam atrás de dinheiro, pistolagem e ameaça. O nome por trás dessa corja: Timóteo Caveira Soares, cabra medonho, conhecido no sertão todo. Dizia-se que mexia com tudo: tráfico, jogatina, política suja. Andava com segurança armada, mesmo sem ser político, e ria na cara da lei. Se achava intocável. Mas naquela madrugada fria ele ia descobrir que nem todo homem é feito para se calar. João e Deivinho sabiam que a justiça dos outros não ia chegar. Então fizeram a deles. Um caderno velho, cheio de nomes, endereços e rotinas, virou arma nas mãos de quem só tinha ódio e memória. E assim começou o massacre. Nos meses seguintes ao ataque da Marisete, a cidadezinha fingia normalidade. O comércio abriu cedo, os sinos da igrejinha tocavam como sempre, e o silêncio da noite parecia ter voltado. Mas por trás da porta de uma oficina poeirenta e de um barraco humilde nas beiradas do bairro Santa Rita, crescia a escuridão. João Batista já não era o mesmo. Aquele homem trabalhador, que vivia com graxa nos dedos e suor na testa, agora tinha nos olhos um brilho estranho. Um fogo mudo, como quem só enxerga um rumo na vida: vingança. Já o Deivinho andava pesado, o coração esmagado pela culpa. A raiva era a única coisa que ainda unia os 2. Já não sorriram, já não choravam, só pensavam, em silêncio. Foi numa noite amarga, onde o silêncio pesava mais que chumbo, que eles selaram o pacto. Iam caçar, um por um,
do jeito que fosse. Eles não queriam só vingança pelos cabras que estragaram a vida da Marisete. Não. Queriam acertar as contas com todo mundo que passou pano, que se calou, que se beneficiou da injustiça. Juiz comprado, delegado frouxo, político safado, comerciante cúmplice. Tudo entrou na lista. Mas não foi no grito. Não. Começaram na miúda. Ficaram só observando, igual onça de tocaia. Seguiam o povo, anotavam rotina, mapeavam as brechas. O João Batista escondia um caderninho velho no fundo de uma caixa de ferramentas dentro da oficina. Ali ele anotava nomes, endereços, horários, rotas e até o nome de parente dos cabras. O Deivinho, com mais vivência nas lidas erradas, cuidava do resto, arranjava munição, tratava das rotas de fuga e puxava contato antigo do tempo que vivia no risco. Aquilo virou uma obsessão. Durante 4 meses, enquanto o resto da cidade botava o corpo na rede e dormia, os dois estavam acordados, arquitetando tudo no escuro. Descobriram que o grupo de malfeitores se reunia sempre numa casa abandonada no bairro do Sossego Velho. Lá eles tramavam extorsão, rachavam o dinheiro sujo do tráfico e tomavam cerveja com risada de deboche, achando que o mundo era deles. Só que tinha mais. Descobriram também que esses cabras andavam de cara limpa pelas ruas. Alguns trabalhavam no comércio, outros iam para a igreja, botavam criança no colo nas feiras, fingiam ser povo de bem. Aquela hipocrisia foi só botando lenha na fogueira que queimava dentro dos dois. As armas vieram depois. Primeiro, uma .40, comprada com o conhecido do Deivinho lá dos tempos errados. Depois apareceu uma espingarda 12, 238 e mais os apetrechos. Tudo guardado num galpão velho de tijolo cru, esquecido nos arredores da cidade que virou o quartel secreto da vingança. Ensaiaram cada passo na cabeça como se fosse dança de guerra. A data escolhida foi de propósito, 15 de agosto, exatamente 6 meses do dia em que a Marisete foi arrancada da vida com dor. Além disso, era feriado de padroeiro, menos gente na rua, menos barulho, menos chance de dar errado. Mas tinha mais coisa queimando por dentro. Cada vez que botavam mais um nome na lista, os olhos dos dois mudavam. Já não era só pela irmã. Não. Aquilo tinha virado um acerto de contas com o mundo torto. Não era só vingança pelos malfeitores da Marisete. Não era um grito contra o sistema podre, contra a covardia dos que fingem que não veem, dos que se calam por medo ou por interesse. Para João e Deivinho, aquilo ali virou guerra declarada, um último recurso de quem já tinha perdido tudo. Na véspera da noite marcada, o João Batista se sentou na oficina, acendeu um cigarro e escreveu uma carta com a mão firme, mas com o coração pesado. Nela dizia: "Não somos assassinos. Somos 2 homens que enterraram a fé na justiça dos homens e agora confiam só na de Deus." Eram palavras secas, definitivas, mas por trás delas tinha dor. Tinha um pedido de perdão enfiado no meio da sentença. Quem lesse, saberia. O que vinha pela frente não era crime, era ajuste. Tudo estava pronto. As armas limpas, as munições contadas, os nomes riscados com raiva num caderno sujo de graxa. Às 23h15 do dia 14 de agosto de 2018, os dois deixaram o galpão velho com os olhos duros e o coração feito pedra. Vestidos de preto, com cada canto do corpo armado, seguiram rumo ao primeiro destino. Uma casa caída, abandonada no bairro do Alto da Pedra, onde sabiam que parte dos cabras ruins costumavam se reunir. Chegaram quietos como alma penada, só o som dos passos na terra seca. Pela janela quebrada da frente, viram 6 homens rindo, jogando baralho e enchendo o bucho de pinga barata. Lá no meio, Timóteo Caveira Soares, o chefe da quadrilha, estava sentando numa cadeira torta, jogando conversa fora, com 3 dos estupradores da Marisete ao lado. Era a chance, era agora ou nunca. João Batista respirou fundo, firmou os pés na areia batida,
Pegou a espingarda calibre 12, encostou na beirada da janela e mirou com a frieza de quem já não espera mais nada da vida. O tiro atravessou o peito de Caveira, que caiu para trás sem nem ter tempo de olhar para a morte. O baralho voou, os copos quebraram e o pânico estourou lá dentro. Mas durou pouco. Deivinho arrombou a porta da frente com um chute só e entrou disparando com o revólver, um 38 na mão e o inferno no olhar. 2 cabras tentaram sair de fininho pelos fundos da casa, mas Deivinho, esperto que só ele, já estava de tocaia com o rifle na mão. João Batista, lá da janela, continuava firme, atirando sem tremer o dedo. 3 minutos de tiro e queda, e 6 corpos jaziam no chão frio da madrugada. Entre os que tombaram, estavam Antônio do Mato, Joãozinho Ferreiro e Luiz das Veredas, todos envolvidos na desgraça da Marisete. Os outros 2 eram Milton Carrapato, cabra conhecido por tocar o tráfico no centro da cidade, e Marcão da Escolta, segurança da quadrilha e acusado de mais de um homicídio. Mas aquilo, era só o começo. Às 00:30, os 2 seguiram em silêncio para o bairro Morro Novo, onde morava Carlos do Nascimento, o quarto nojento que fez parte do ataque contra Marisete. Cercaram a casa como quem caça bicho traiçoeiro. João arrombou a porta da frente com um pontapé seco, enquanto Deivinho tomava conta dos fundos. Carlos acordou com o estrondo, tentou fugir pela janela, mas deu de cara com o olhar gelado do Deivinho, que disparou 2 tiros certeiros na testa, sem gritar, sem pressa. Parecia até que estava só terminando um serviço antigo. 2:30 era a vez do último da lista, Ricardo Lima, o mais covarde dos 5. Morava com a mãe idosa, lá no bairro São Domingos. Segundo o que ela contou depois, 2 homens encapuzados entraram sem fazer um pio. Foram direto pro quarto. Ricardo dormia feito anjo safado e morreu sem tempo de abrir os olhos, com 2 tiros a queima-roupa. A velha, coitada, ficou sentada na cadeira da cozinha, sem entender o que se passava. Um dos encapuzados olhou para ela e disse, seco, a senhora não tem culpa. 5 alvos riscados, 5 sentenças cumpridas. Mas o caderno da vingança ainda estava pela metade. Agora era a hora dos cúmplices. Os que ajudaram, os que lucraram, os que se esconderam atrás da farda, do balcão ou do altar. Às 3:15 da madruga, caíram em cima de Antônio Tunico Salles, comerciante sabido, agiota cruel, que botava dinheiro em tudo quanto era coisa errada. Levantaram ele da cama com um tiro na nuca. Nem viu o mundo apagar. 45 minutos depois, às 4:00, eles foram direto atrás de um sargento da polícia, um cabra que dizia manter a ordem, mas se vendia proteção para os piores bandidos da região. José Carlos é Carroceiro de Moraes, policial conhecido ali pelos lados de Monte do Umbu. Era desses que usava farda para proteger os piores. Vendia informação, fechava os olhos por dinheiro e ainda batia no peito dizendo que era homem de bem. Mas naquela manhã de 15 de agosto, quando saiu de casa para pegar o plantão, 2 tiros secos atravessaram seu peito. Morreu ali mesmo, sem tempo de dar o primeiro passo. Foi o primeiro homem da polícia a cair em serviço por aquelas bandas. Às 4:45 da matina, o próximo foi Manuel Raimundo das Dores, funcionário da Prefeitura de Serra dos Passos, cabra que ajudava a liberar alvará para lavagem de dinheiro, fornecia endereço, esquentava terreno para os bandidos. Estava encostando a moto no estacionamento do prédio público quando 3 disparos certeiros no peito calaram sua vida. Nem viu de onde veio, nem quem foi. Só tombou de costas, com o olho arregalado e o crachá ainda no pescoço. O sol já escava o céu, começando a pintar o sertão de laranja e poeira. A cidade ainda cochilava, sem imaginar que a noite tinha sido tomada por vingança ou justiça, depende de quem conta. Só que ainda faltava 2 nomes no caderno, e os 2 sabiam exatamente onde riscar o penúltimo. Francisco Chicão Alves, 38 anos, irmão de um dos homens já enterrados na madrugada, era o braço logístico do bando.
Cuidava de entregar as armas, negociar munição roubada e manter o grupo bem armado. A casa dele ficava no bairro Novo Milagre, bem ali no meio da cidade, perto da praça onde criança ainda brincava de bola com os pés no barro. Às 5h30, João e Deivinho chegaram como vento ruim. Francisco acordou com o barulho da porta quebrando. Tentou puxar uma pistola que escondia debaixo do colchão, mas foi alvejado antes de levantar a cabeça. 2 tiros só. Um no peito, outro no pescoço. Seco, limpo, ao lado do corpo. Depois, a polícia ia encontrar a arma ainda carregada e um rádio chiando, com voz de alguém perguntando: Chicão? Tá na escuta? Mas Chicão não estava mais para escutar coisa nenhuma. Nesse momento, a cidade começava a acordar. Morador ligava para a polícia dizendo que encontrou o corpo do sargento morto perto da Rua dos Inconfidentes. Outro dizia que Antônio Pereira estava estirado na porta do açougue com a cara coberta de mosca. O medo começava a calar o povo, mas a notícia corria mais rápido que burro no laço. Só faltava um nome, um só. Pedro Henrique Pedrinho do Vale, filho do Caveira, herdeiro da bandidagem, criado na arrogância e na certeza de que o mundo lhe devia respeito. Tinha só 19 anos, mas já era temido como homem grande. Os jornais da capital já começavam a descer para cobrir a chacina. A cidade já estava em alerta total, mas João e Deivinho não tinham mais pressa, nem medo, só destino. A chacina de Serra do Ombuzeiro, antes cidade esquecida no mapa, agora tomava as páginas de jornal de tudo quanto é canto. Notícia correu ligeiro, mais rápido que boato em cidade pequena. No rádio, na televisão, até na internet do povo lá do sul. Massacre brutal ou justiça pelas próprias mãos. No começo, todo mundo pensava que era guerra de facção, acerto entre bandidagem. Mas com o tempo, foi se revelando algo bem mais fundo, bem mais doído. A verdade veio com um caderno velho, encardido de poeira, entregue por vontade própria na mão da polícia. Ali estavam os nomes, os motivos, as rotas, as datas, e ao lado do caderno, 2 armas limpas, carregadas, funcionais. Tudo apontava direto para os 2 cabras, João Batista dos Anjos e Deivinho Maciel de Souza. 2 homens simples, um mecânico, outro pedreiro, sem passagem pela polícia, sem rastro de maldade na história. Mas agora eram os autores da maior noite de sangue da história da cidade. Os peritos ficaram sem fala. Testes balísticos, impressões digitais, tudo batia. Não tinha cúmplice, não tinha mandante, não teve dinheiro envolvido. Só teve dor, dor que virou decisão. Cada vítima, anotada com motivo ao lado. Cada tiro, certeiro. Nenhum inocente atingido. Nenhum disparo à toa. Era a frieza de quem já não tinha mais esperança em ninguém, nem na lei, nem no céu. Policial velho, com anos de estrada, disse que nunca viu 2 civis agirem com tamanha precisão militar. Mas a pergunta maior não era sobre técnica, era mais funda. Era moral, era social. Como é que 2 homens do bem, trabalhadores, que pagavam conta e ajudavam o vizinho, viram os justiceiros da madrugada? A resposta não estava nas armas, estava na ferida. Uma ferida chamada Maria Zilda. Aquela menina que aos 16 anos teve a vida arrancada num canto escuro da Baixada do Angico, nunca mais foi a mesma. Tentou voltar à escola. Tentou sorrir de novo, mas vivia com medo, crise, pavor, silêncio. Acabou largando os estudos, sumiu da cidade, mudou de nome. Hoje vive num lugar longe, com outra identidade, tentando costurar os pedaços do que sobrou de sua juventude. Mas o caso dela não foi o único. A chacina de Serra do Ombuzeiro escancarou a ferida antiga e esquecida do sertão. O abandono das vítimas de abuso, o silêncio forçado e a impunidade protegida por farda e dinheiro. Segundo os números que agora até jornalista de São Paulo falava no rádio,
Só uma em cada 10 vítimas de estupro vê o agressor ser condenado de verdade. E mesmo quando vai preso, não fica muito tempo. Quando não é inocentado por falta de prova, o cabra ganha liberdade provisória. Some no mato por uns dias, depois volta para o mesmo lugar para fazer tudo de novo. É uma crueldade danada. A vítima leva prisão perpétua na alma, carregando trauma, medo, vergonha, cicatriz. O agressor, esse vive solto. Festeja, ri, aponta para as costas da dor e diz que foi exagero. Mas no caso de Marisete, o destino foi outro. Todos os envolvidos morreram. Todos pagaram com a vida. Não foi o Estado que puniu. Foi a dor deles. Foi a justiça nas mãos de 2 homens cansados de ver covardia ser tratada como descuido. João Batista dos Anjos e Deivinho Maciel não viraram heróis, nem monstros. Viraram o espelho rachado de um Brasil que deixou de proteger os seus. A carta que João deixou, escrita com letra firme e alma doída, dizia: a gente não quer ser lembrado como justiceiro, nem como assassino. Só não dava mais para olhar no espelho e aceitar que a justiça fosse decidida por quem tem medo de fazer justiça. O julgamento dos 2 foi marcado para abril de 2020. Ficaram presos preventivamente até lá, sem advogado de luxo, sem pedido de habeas corpus, sem plano de fuga. Aceitaram o cárcere com o mesmo silêncio com que fizeram tudo. Sem lágrima, sem arrependimento. Diziam só isso quando perguntado. Se fosse para fazer de novo, a gente fazia. Para muitos da cidade de Serra do Umbuzeiro, aquilo foi barbárie, massacre, crime frio. Para outros, foi grito. Grito sufocado de quem não aguenta mais enterrar filha, irmã, neta sem ver justiça feita. A tragédia chegou longe. Imprensa nacional, internacional, carros de reportagem, helicópteros sobrevoando, luz de câmera na cara de gente humilde. Todo mundo querendo entender o que aconteceu naquele chão seco. O julgamento foi transferido para Juazeiro das Almas, cidade maior, mais segura, com estrutura para segurar o furacão que viria. Na porta do tribunal, manifestante segurava cartaz: justiça não é vingança, mas omissão também é crime. Outros gritavam: se fosse sua filha, você também puxava o gatilho. O julgamento foi mandado para longe, lá na cidade de Juazeiro das Flores, por questão de segurança. Durante 3 dias, ouviram testemunha de tudo quanto é lado: polícia, psicólogo, perito. A defesa tentou dizer que os 2 cabras tinham agido no desespero, no calor da emoção, e até falando de legítima defesa da honra, que nem os velhos juristas de antigamente falavam. Mas o Ministério Público não deixou barato. Disse que aquilo foi crime com premeditação, com motivo feio, cruel, e que as vítimas não tiveram nem chance de se defender. No fim das contas, os 2 foram condenados a mais de 200 anos de prisão somados. Sentença lida no silêncio da sala, e nenhum dos 2 mostrou arrependimento, nem mesmo uma lágrima caída. A cidade de Uruá, ainda cheia de dor e rachada moralmente pelo que aconteceu naquela madrugada de agosto, ficou dividida. Teve quem chamasse eles de monstros, mas teve também quem visse como mártires de uma causa esquecida, lutadores que não tiveram outra saída. O caso virou assunto quente em faculdade, audiência pública e programa de rádio. Especialista de criminologia falou que aquilo era um retrato cru do descaso do Estado, que virou cúmplice da violência no sertão. Um estudo feito lá na Universidade Federal do Sertão Baiano mostrou que mais de 80% das vítimas de abuso no interior desistem de denunciar, por medo ou falta de ajuda psicológica e jurídica. A tragédia da Mariazinha, que hoje vive longe dos olhos do mundo, guarda marcas que nem sentença, nem vingança, nem matéria de jornal vai apagar. Ela virou símbolo da urgência moral que o Brasil precisa. Mudar a lei para proteger a vítima, não dar mole para o bandido. A legislação que deixa o estuprador sair cedo da cadeia é uma afronta ao povo que sofre. Casos como o que aconteceu em Uruá mostram que,
Quando o Estado falha em fazer justiça, homem comum acaba virando carrasco. Violência não nasce do nada. Não, só. Ela é o grito final de quem foi calado pelas leis frouxas. Se o Brasil continuar desse jeito, tratando o bandido com jeitinho e deixando a corrupção crescer até no direito mais básico, o direito à segurança, histórias tristes como essa vão continuar surgindo, marcando o sertão com a dor da impunidade. Oxente, homem, essa história da Mariazinha, do Zé Antônio, do Roberto Carlos não é para ser festejada, não, mas para a gente entender bem o que está por trás do rastro de sangue e dor que ela deixou. É um retrato duro do Brasil que tem medo de fazer justiça do jeito certo e acaba abrindo as portas para a barbárie se esconder debaixo do manto da tal justiça. Enquanto o estuprador continuar saindo da cadeia em pouco tempo e as vítimas ficarem presas na sombra do trauma, a gente todo vai continuar correndo perigo. O massacre lá em Uruá não começou com um tiro, não. Começou com a falta de ação, com a omissão de quem devia proteger. E é essa negligência que precisa acabar logo, antes que outros homens tomem a justiça na mão e comecem a agir nas sombras desse Brasil que ainda não aprendeu a cuidar dos seus inocentes. Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre essa história. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perder nenhuma prosa do sertão. E até a próxima história, porque eu fui.